E aí, pessoal, tudo bem? Cá estamos com mais um vídeo da lista de Off Topics. Eu tô gostando muito dessa lista porque o feedback que eu recebo dessa lista é muito mais recompensador do que qualquer outra coisa. Muita gente falando, nossa, tô parando pra pensar na vida, tô aprendendo muito pra vida, vou levar esse vídeo. Isso inevitavelmente é muito mais recompensador do que alguém dizendo, nossa, tô aprendendo a jogar de morquinho. E hoje eu quero falar um pouco sobre a cultura, sobre o quanto a nossa cultura nos fode. É, e o quanto a gente não precisa mudar, mas a gente deveria ter consciência de determinados pesos culturais que nós temos, do quanto a nossa cultura nos influencia na nossa vida. Para mim é muito fácil falar isso porque eu escutei isso muito do meu pai. Meu pai ele era japonês, ele veio do Japão com 18 anos e teve que se adaptar aqui. Além de aprender português, ele teve que aprender toda a nossa cultura para entender e conseguir sobreviver. Por ironia do destino, eu fui para o Japão com 16 anos, sozinho também, e cheguei lá e tive que aprender não só japonês, mas eu tive que entender a cultura do Japão. E embora meu pai tenha me preparado para muita coisa, não foi para tudo e foi muito impactante. Acreditem em mim, aprender idioma é difícil, mas entender a cultura de um país muito diferente do seu é muito mais. Mas entender a cultura do outro, a forma de pensar do outro, pode ser muito útil na sua vida, pode te abrir muitas portas, pode te libertar. Na verdade, é sobre essa liberdade que eu quero. É nessa liberdade que eu quero que vocês cheguem, que vocês tenham consciência. Eu coloquei no Google aqui hábitos culturais esquisitos e aí me saiu várias páginas e aí a gente tem aqui. Olha o quanto a cultura ela é importante na nossa vida e o quanto de coisa a gente faz sem pensar, só porque todo mundo faz, só porque sempre foi assim. Na Tailândia as pessoas não colocam um garfo na boca, nos países árabes ninguém come com a mão esquerda porque ela é de limpar a bunda. Não, tô sendo desrespeitoso com a cultura dos caras. Mas a mão esquerda é impura e eles comem com a direita. Na China, rota-se a mesa para demonstrar que a comida estava de agrado. Na Rússia, quando você faz um brinde, você vira a bebida inteira. No Irã, esse é o mais legal. É educado, o cara fala, não precisa pagar, eu fiz a comida porque eu te considero muito. Então, o dono do estabelecimento, ele sempre vai falar, não, que isso, não foi nada. Só que nunca, lógico, você vai virar pro cara e falar, oh, então valeu, cara, obrigado, falou, e sair andando. Claro que não. Falar que não precisa pagar é esperado, porque é muito educado. E falar que é claro que eu vou pagar porque eu devo também é educado e é mandatório também, né? Você tem que fazer isso. No Japão, toda vez que você entra numa loja, os caras vão falar Irashaimase, que seja muito bem-vindo. Entre aquela pessoa que você odeia, você trabalha na loja, você vai falar seja muito bem-vindo, muito bom dia. Por quê? Porque é cultural, é parte do protocolo deles. E aí, quando você vai para um país muito diferente, você começa a reparar no que o seu faz também. E a gente também tem uns hábitos culturais muito bizarros e a gente só não percebe porque é nosso. Porque, né, do mesmo jeito que um árabe ele não entende o porquê de não usar a mão esquerda da mesa. Porque ele acha a coisa mais natural do mundo isso. Eu não vou ficar divagando aqui, colocando um monte de curiosidades. Basicamente, eu quero falar sobre duas. Eu quero falar sobre determinados comportamentos que a gente tem, no quanto a gente demoniza a identificação de erro que o outro comete e no quanto a gente adora dizer não é meu, foda-se. A gente está mais preocupado com os nossos direitos do que com a geração de riqueza. Vamos falar um pouco do Japão. Fotos toscas aqui, aleatórias. No Japão, assim, você tinha pequenos feudos na Idade Média deles. Você tinha pequenos feudos, esses feudos eram totalmente isolados. Você tinha o dono da terra, que eles chamavam de Tono-sama. E aí, para você ficar dentro daquela terra, você tinha que dedicar a sua vida ao Tono-sama e ao feudo. Então, batia na porta do cara e falava, deixa eu entrar. Pra você entrar aqui, você tem que dedicar a sua vida a mim e ao feudo, e você tem que obedecer todo tipo de ordem, né, a obediência absoluta e tudo mais. Em troca disso, eu vou te dar proteção. Se você se tornar um samurai, se você morrer na guerra, eu vou alimentar sua família e seus filhos até que eles cresçam e sejam independentes. Como tinha pouco comércio, como os feudos eles trocavam muito pouco entre si e o comércio internacional era zero naquela época, os japoneses sempre tiveram um senso de comunidade muito grande e a preocupação com a geração de riqueza deles sempre foi muito grande. Nessas horas você deve estar começando a ficar confuso, achando que está teórico, e deve estar começando a achar que eu estou falando bem demais do Japão e está errado em todos esses pontos. Basicamente, já que a gente está nessa comunidade, a gente tem que girar tudo aqui.
E aí você tem território limitado, você tem um inverno muito longo, então se a gente plantar arroz não vai ter muito e o que tiver vai ter que ser partilhado. E a gente até partilha, mas desde aquela época a preocupação com a geração da riqueza era muito grande, porque você não podia simplesmente importar tudo. Não tinha esse comércio. Você tinha que gerar e consumir ele mesmo. E na época o arroz ele era usado como base de troca. Então o cara que comia muito ele era extremamente mal visto, porque ele literalmente estava comendo para cagar dinheiro. Ele deveria, era muito prudente você comer com parcimônia, comer pouco e usar esse arroz para adquirir aquilo que você precisava, talvez de feudos ali vizinhos, mas tudo que você fazia era para sua comunidade, tudo que você fazia impactava a comunidade. Os caras odiavam preguiçoso. Por que odiava preguiçoso? Porque o cara estava comendo e estava ali, estava sendo protegido pelo exército. Porra, se você está sendo protegido pelo exército, se você está comendo arroz que a gente planta, então faz alguma coisa de útil. E aí, assim, a necessidade de dedicação total, de mostrar que ele sempre estava fazendo alguma coisa para o engrandecimento do feudo, era muito grande. Então, assim, os caras se justificavam o tempo inteiro. Olha, hoje eu levei uma mensagem, eu tive que andar o feudo inteiro, mas eu cheguei lá e entreguei, porque essa mensagem era relevante. Agora vamos ver se realmente todo dia eu preciso levar essa mensagem, porque o dia que eu não levar a mensagem eu posso, sei lá, regar a planta. Então, coisas básicas, mas todo mundo tentava ocupar 100% do tempo de maneira 100% funcional para o engrandecimento do feudo. Até hoje os caras são meio workaholic e eles colhem os frutos disso. Estou dizendo que isso está certo? Não, veio de um esquema primitivo, se você parar para pensar, assim como o nosso, só que o nosso foi diferente. Quando você chega no nosso povoamento, então a gente sempre teve uma terra extremamente fértil, né, um vasto império e a gente nunca teve guerra. Os recursos desses caras aqui, ó, 60% era exército, dos homens era exército, sobrava 40% dos homens e umas mulheres lá que faziam grande parte do trabalho, mas estava todo mundo engajado. Aqui não tinha guerra, então era todo mundo para a roça e assim, escravo era mercadoria. O cara comprava, ele pegava lá uma capitania, ele comprava milhares de escravos e colocava para plantar lá. Só que o Brasil ele sempre foi muito rico, nunca teve um inverno longo, tudo que você planta nasce. Então a preocupação com a sobrevivência que esses caras aqui tinham, os brasileiros nunca tiveram. E isso nos fode até hoje. Você encontrava ouro nas minas e você encontrava ouro no leito do rio. Então, assim, a riqueza sempre foi muito fácil. E com essa riqueza você comprava mais escravos e eles eram mercadorias e você não dividia absolutamente nada. Agora pare para pensar. Esse cara aqui, ele queria 100%, se ocupar 100% do tempo? Não, porque diferente desse que estava trabalhando para o engrandecimento do feudo, esse daqui estava trabalhando para enriquecer o patrão e ele não queria que o patrão fosse rico porque o patrão era um filho da puta. Então, quanto menos esse cara trabalhasse, melhor. Quando você priva um ser humano do resultado do trabalho dele, ele não trabalha, não adianta. Vai seu chefe falar a partir de amanhã eu não vou te pagar salário, você vem se você quiser, você vai? Claro que não. Quando você não tem partilha daquilo que você produz, você não produz. E quando que você produz, quando aquilo que você recebe não é proporcional àquilo que você produz, você tende a produzir pouco. Como o cara ele não recebia nada, ele tendia a não produzir nada. Então esse cara aqui, ele queria que o chefe dele se fudesse e ele queria se esconder debaixo dessa árvore para não trabalhar o dia inteiro, porque se ele trabalhasse, ele não ia ganhar nada. E se ele não trabalhasse, ele não ia morrer de fome, porque você estava com 500 pessoas aqui plantando comida que alimentavam 40 mil. Essa comida estava sendo vendida para o outro lado do mar. Você estava comprando coisas de fora de maneira muito fácil com o ouro que você encontrava no leito do rio. Aí, por que eu tenho que voltar lá atrás para falar disso? Para você entender a nossa cultura do não é meu, foda-se. E da nossa aversão ao enriquecimento alheio. Quando você vê um cara enriquecendo, você acha que ele tá roubando, que ele tá fazendo alguma coisa errada, ou que ele é um filho da puta, mas isso é uma herança cultural que a gente tem, e a gente deveria lutar contra isso. Então você vê que também faz parte da nossa cultura a constante reclamação por direitos. Por quê? Porque esses caras, eles só enxergavam isso porque isso era a única coisa que faltava. Eles não tinham direitos, eles não tinham partilha. E eles tinham um fazendeiro extremamente rico às custas deles, que não dividia nada porque não queria. Então, tudo que nós aprendemos nesses nossos 200 anos de história
Nossa história é muito curta. A gente foi descoberto em 1500, mas foi povoado em 1800, são 200 anos aí. A gente tem uma história curtíssima de vida. E antes de você falar que o Brasil é uma bosta, saiba que o Brasil ele está crescendo a passos largos. O Brasil é aquele filho caçula, novinho, que aprende com a cagada dos mais velhos e começa a fazer muita coisa certa. Por mais que você ache que está tudo uma bosta, a gente está evoluindo muito mais do que parece. O número de cabeças pensantes, o número de gente querendo se reorganizar, se reestruturar, isso é lindo e vai fazer com que a gente chegue em algum lugar. Não sei quando, talvez demore, talvez eu não esteja aqui, mas a nossa evolução ela tem sido muito rápida. Agora, a gente ainda carrega alguns hábitos que poderiam não existir, seriam melhor que não existissem, como, por exemplo, esses caras aqui que falam, meu, não é meu, foda-se, tipo, tem água, vamos sujar, vamos desperdiçar, porque o meu chefe é um filho da puta e ele tem que se foder. Isso seria uma coisa completamente fora de contexto num feudo em que a sua riqueza é restrita e você depende da riqueza que você gera para sobreviver, porque o inverno está chegando. Talvez de tão ricos que nós fomos, a gente nunca se preocupou com a geração e com a manutenção e com o bom aproveitamento. E a gente acha que assim, realmente a riqueza ela só é para ser ostentada e não para melhorar a qualidade de vida de todo mundo para que mais riqueza seja gerada. É, Tá vendo que a gente está falando sobre coisas que não podem ser mudadas facilmente, a gente não pode reescrever nossa história, não pode mudar a mentalidade de todo mundo de repente, e talvez essa consciência não mude em nada a sua vida, mas saber disso é legal. Que toda vez que você fala não é meu, foda-se, eu só vou na churrascaria se for para dar prejuízo, você não é original na sua ideia, você sabia disso? Quando você fala, não, quando eu vou no rodízio de pizza é para arrebentar, é para fazer o dono chorar. Você não é original nessa sua ideia de dar prejuízo. Você está reproduzindo um conceito de 200 anos, que é você quer que o capitalista se foda. Por quê? Porque você se vê como explorado. Você se vê como desafortunado. Você trabalha o mês inteiro e o único dinheiro que te sobra é suficiente para ir numa churrascaria uma vez no mês. Então, quando você vai, você quer descontar no dono da churrascaria toda a frustração da sua vida. Como os escravos faziam. Eles queriam descontar toda a raiva que eles tinham, né, na plantação, que eles mijavam em cima do cacau lá. É, E tem uma coisa menos óbvia que é a nossa versão ao dedo duro. E aí eu paro, tá? Eu prometo. Aí o vídeo acaba. A nossa versão ao dedo duro, ao cagueta. Você já parou pra pensar o quanto a gente odeia que alguém venha e aponte algum erro que você tá cometendo? Aqui seria óbvio. Se você acha que o fulano tá comendo demais, se você acha que esse cara aqui é um guloso, gordo, desgraçado, porque ele anda comendo muito, você vai levar isso pra comunidade inteira e vai falando, ó, esse cara tá comendo 3 tigelas de arroz. Se ele comer uma, ele não morre de fome e a gente vai ter 5 quilos no final do mês aí pra fazer escambo com o feio do vizinho. Todo mundo chega no cara e fala, ei, mano, guloso, para com isso. Esse cara aqui, se ele estiver dormindo debaixo dessa árvore, melhor para ele, porque assim, ele vai gerar uma riqueza que não é necessária, que só está deixando o fazendeiro ainda mais rico e vai fazer com que ele seja ainda mais explorado, vai fazer com que mais escravos sejam explorados. Então, o cara que deita aqui debaixo da árvore, escondido o dia inteiro, ele é esperto. E quem que é filho da puta? Filho da puta é o cara que vai lá contar pro carrasco que ele tá dormindo lá, porque aí ele vai apanhar. Que esse desgraçado dedo duro cagueta maldito ganhou com esse cara sendo chibatado? Nada. Então você pode não perceber, mas a nossa cultura nos fode, porque a gente tem sérios problemas. A gente tem terríveis problemas em apontar alguma coisa que alguém está fazendo de errado. Na cadeia, a cagueta morre. Nem policial respeita a cagueta que denuncia bandido. Isso é uma coisa cultural. E isso nos fode, sim, nos fode, porque eu trabalho em muitas empresas e eu vejo o quanto isso atrapalha o bom desenvolvimento. Eu dava aula de português para um cara que era diretor lá de uma empresa e ele chegava, tinha um monte de gerentes, um monte de coordenadores, delegava, via que tinha um monte de coisa errada, via que estava todo mundo brigando com todo mundo, aí ele convocava uma reunião, colocava todo mundo na reunião e falava, me falem aí, o que está de errado? Ficava todo mundo quieto, ninguém falava absolutamente nada, e ele falava, olha,
Tá tudo errado, agora eu preciso que vocês me apontem o erro. Só que o erro sempre estava no outro, e na hora que você confronta todo mundo, ninguém nunca fala. É hilário, é engraçado isso. Porque aí o cara falava, não, tá tudo bem. Todo mundo falava, não, tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem. Aí o cara ele vinha revoltado pra mim, ele falava, olha, eu chamo a reunião, convoco a reunião, ninguém fala nada, tá todo mundo feliz, tá tudo bonito. Encerra-se a reunião, eu volto pra minha mesa, começa a pingar um por um lá. Olha, eu não quero falar não, mas é porque fulano lá tá impactando aqui, tá fazendo isso, isso, isso. Aí sai da mesa, vem o outro. Olha, eu não queria falar, mas na verdade o problema é que o fulano ele tá fazendo assim, 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 quando na verdade deveria ser assim, assim, assim. O cara virava pra mim e falava: "Caralho, eu fiz a reunião pra isso. Eu fiz a reunião pra todo mundo poder conversar a respeito". E aí eu tinha que falar pra ele, na verdade, a nossa cultura é assim. É a nossa cultura de versão ao dedo duro. Quando você fala que o outro está fazendo alguma coisa errada, na verdade você está fodendo com a vida dele. Você não está pensando na melhoria do feudo. Quando você fala fulano está fazendo isso errado, você está querendo foder o cara. Por quê? Porque dali ele vai direto pro pau de arara. Parem para pensar como não é desse jeito que a gente pensa. Isso é horrível, porque como a gente acha que reclamar de um serviço, reclamar de um trabalho é uma ofensa pessoal, a gente tende a não fazer. E a gente acha que a maior punição que a gente pode dar para uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada é não voltar lá mais. Então você gosta de uma padaria, mas o dia que vem um cabelo, você não fala, ó, tem um cabelo na minha comida, toma mais cuidado, porque eu venho sempre aqui e vou continuar vindo, mas da próxima vez eu gostaria que isso não acontecesse. Não, você fala, filho da puta, nunca mais volto nessa bosta, vai na outra. Até achar um fio de cabelo, aí você vai na terceira. Você percebe que a gente não se preocupa com a melhoria do processo e com a evolução das empresas, porque a gente acha que o dia que ela pisar na bola com a gente é só a gente não ir lá mais, mas que não é nossa obrigação comunicar os erros para que ela evolua. Até porque se você falar que a comida tá ruim, o cara vai cuspir na próxima que ele te trouxer. O cara que não reclama, o cara que acha feio reclamar e o cara que se ofende com a reclamação, eles estão carregando cargas culturais daqui de trás. E tem outros países que saem na nossa frente. Eu não estou falando que eles são melhores, não. A gente é muito superior em muitas outras coisas. E a gente pode voltar a falar disso aqui mais para frente. Mas nesse ponto a gente falha. E outros países que fazem uma reunião e falam assim, ó, seu trabalho está uma bosta, seu relatório está errado, isso daqui você precisa melhorar. E as pessoas falam, nossa, qual é o problema do meu relatório? Qual é o problema do meu trabalho? E a outra pessoa fala, nossa, eu preciso melhorar onde? Quando a pessoa não se sente pessoalmente ofendida e trabalha no resultado, né? As pessoas vão muito mais longe. No Japão, quando você chega para esse cara aqui e fala, escuta, jumento, você está plantando errado. Se você plantar assim, a sua produção vai ser muito maior. Sabe o que esse cara faz? Ele ajoelha e te agradece. Fala, por quê? Porque a riqueza dele é extremamente valiosa e qualquer coisa que você faça para melhorar a produtividade do feudo vai fazer com que os caras sejam extremamente gratos porque eles vão ter mais riqueza para partilhar. Aqui a gente está preocupado com geração da riqueza? Não, a gente está preocupado com direito. Eu acho que essa é a maldição do nosso momento. É todo mundo indo para a rua brigar por direito, mas ninguém preocupado com a geração da riqueza. O governo tem que nos dar isso, o governo tem que nos dar aquilo, a obrigação do governo. Tudo bem porque ele te fode, te cobra um monte de imposto. E ele inviabiliza a sua geração de riqueza. Mas ao invés de ficar esperando o desgraçado do fazendeiro que vive fodendo a sua vida enquanto ele ostenta lá no Senado, porque a gente só mudou, né, as figuras, assim, o fazendeiro ele virou político e nós viramos, os escravos viraram a gente, eu e você. Ao invés de ficar né, esse choro, a gente deveria se preocupar com de que forma nós podemos nos organizar para gerar riqueza da maneira devida e nos livrar dessas coisas que prejudicam a otimização do nosso trabalho. No fim, falei, divaguei muito e acabei não chegando em lugar nenhum. Mas parem para pensar no quanto a riqueza fácil nos prejudicou, o quanto o desperdício é comum e o quanto a gente não se preocupa com o desperdício na nossa aversão ao enriquecimento alheio, no quanto a gente luta por direitos ao invés de se preocupar com a geração de riqueza. Então, assim,
visar o coletivo não é uma coisa de burro e a gente deveria se preocupar com a melhoria da nossa comunidade ao invés de se preocupar com a nossa própria. É porque parece que assim o mundo, o país ele sempre nos foi tão ingrato que não se espera, não é nossa obrigação pensar no país, já que ninguém pensa em nós. Só que a gente deveria pensar diferente, a gente deveria pensar na comunidade. Mas a gente está numa fase de transição muito legal e eu acho que a gente ainda vai chegar muito longe. Depois que a gente se organizar, ninguém mais segura a gente. Até porque hoje a gente tem internet que está fazendo a gente pensar muito mais. Antigamente, você deixava todo mundo insatisfeito e deixava todo mundo brigando por uma coisa minúscula, assim. Ao invés de deixar os caras brigando por direitos, por liberdades, né? Você deixava os caras brigando lá por um pouco mais de manteiga no pão, por um pouco mais de carne na comida dele. Então, assim, hoje você deixa todo mundo distraído lá falando de uma PEC, você consegue governar um ano inteiro tranquilo, porque tá todo mundo falando da PEC ou tá todo mundo falando da votação daquela lei. E aí você distrai, né? Você manda o foco de todo mundo para lá e aí você governa em paz sem que ninguém te questione. Mas isso vai acabar, porque uma hora as pessoas vão ter se autoeducado com a internet o suficiente para se organizarem e melhorarem essa estrutura. Pelo menos eu acredito nisso. Eu posso estar redondamente enganado, mas eu prefiro continuar assim porque isso me dá esperança e me deixa feliz. Espero que essa divagação seja útil. Espero que vocês descubram alguma coisa nova. Parem para pensar duas vezes antes de querer dar prejuízo no próximo dono de restaurante. Parem para pensar duas vezes antes de ficar putinho quando alguém corrige alguma coisa que você está fazendo errado, né? Porque você pode muito bem agradecer a pessoa e falar, pô, eu vou pensar, eu vou melhorar a minha maneira de fazer. Talvez realmente minha vida seja melhor se eu acatar essas sugestões. Obrigado por se preocupar com o meu aprimoramento. Porque não é isso que a gente vê nas partidas de HOTS, né? Vai se fuder, mano. Quando você é, tenta melhorar a vida de alguém com um conselho, a pessoa se sente ofendida porque ela acha que você está chamando ela de burro e ela prefere continuar no caminho que ela está. Isso é um traço cultural nosso que pode ser mudado. Reflitam. Até a próxima.